Olá, você está gostando do seminário de interpretação bíblica? E bom, eu espero que esteja gostando. Se você não assistiu às aulas anteriores, aqui embaixo você vai ver os links onde você poderá assistir as duas primeiras aulas. Hoje nós vamos para a nossa terceira aula. Vou dar mais dicas para você sobre a interpretação bíblica, inclusive vou responder algumas perguntas que eu recebi de internautas. Perguntas sobre interpretação bíblica, eu creio que essa aula vai ser fantástica para você. Agora, não esqueça de uma coisa, é muito importante que você vá ao link, logo aqui embaixo, e você inscreva seu e-mail. Por quê? Porque por e-mail eu mandarei para você a última aula, inclusive alguns bônus para você. Você terá o privilégio de receber por e-mail a última aula do seminário antes dela ser postada no YouTube. E além disso, tendo o seu e-mail, eu poderei informar a você acerca de outros seminários que eu tenho feito, que eu tenho produzido para lhe ajudar no seu crescimento espiritual. Daqui a alguns dias, você vai receber então um e-mail com a última aula do seminário de interpretação bíblica. Então se inscreva. E além disso, já que você está recebendo este presente, dê este presente aos seus amigos, né? Compartilhe com seus amigos para que eles também aprendam a interpretar a Bíblia, a estudar a palavra de Deus e a entender o que realmente Deus está dizendo para a vida dessas pessoas. Conto com você para formarmos uma dupla missionária, tá bom? Compartilhe esse conteúdo, então vamos para a nossa terceira aula. Que bom estarmos em mais uma aula no nosso seminário de interpretação bíblica. Eu quero agradecer muito a você por estar participando. Sabe quantos comentários já tenho na página até agora? Aproximadamente 1000 comentários de pessoas dizendo que estão gostando, apreciando o seminário, que estão aprendendo muito. Muitas pessoas queridas têm dito que não estão mais lendo a Bíblia do mesmo jeito. Eu sou muito agradecido a Deus por isso e agradeço a você por você me dar esse retorno. Veja alguns dos quase mil comentários que eu recebi ali na nossa página de inscrição do seminário, onde o seminário está hospedado, não é? A Cleusa Brito disse o seguinte: gosto de ler a Bíblia, agora eu gosto muito mais, obrigada. O Eduardo Souza disse o seguinte: assisti a primeira aula objetiva e curta, não cansa e passa o recado, parabéns. Olha esse depoimento da Angélica Oliveira. Gostei muito da primeira aula e com ela já entendi como melhor ler a Bíblia e interpretá-la. Veja, já na primeira aula, não é, a Angélica viu que ela pode interpretar a Bíblia corretamente, de uma maneira melhor, mais eficaz, para aplicar melhor a vida dela, né? Outro depoimento é Fernanda de Almeida Quirino. Olá, professor, estou exegeticamente ansiosa. Olha que bacana. Estou exegeticamente ansiosa e muito feliz em participar desse seminário. Tenho mudado muito, mas muito mesmo, os meus conceitos sobre as Escrituras. Agora olha o comentário da Cláudia Ribeiro. Que Deus continue te abençoando cada vez mais. É muito bom aprender cada dia mais sobre a palavra de Deus. Eu tenho muita dificuldade de interpretar a Bíblia, mas graças a Deus por este seminário. Vai ser uma bênção em nome de Jesus para o nosso crescimento espiritual. Muito obrigado. E a Maria Cordeiro falou o seguinte: meu coração está em festa com esses estudos da Bíblia. Glória a Deus. Eu tenho muitos comentários maravilhosos para você perceber o quanto esse seminário está enriquecendo a vida das pessoas e com certeza a sua também. Eu agradeço muito por você fazer parte desse projeto. Você lembra que na aula anterior eu disse para você que eu iria continuar contando algo de minha história sobre como Deus me ensinou a preservar o presente que Ele me deu, chamado a memória, né? Graças a Deus eu consigo memorizar muitos textos bíblicos e depois eu vou dizer para você como que eu cuido deste presente que Deus me deu, porque quando Deus nos dá um presente, nós temos que cuidar dele. Mas antes de eu contar para você como que eu faço isso, vamos dar sequência às nossas dicas de interpretação bíblica. Nós estamos vendo os passos a serem dados para praticarmos a metodologia chamada leitura atentiva.
Vimos que leitura atentiva é você ter uma leitura aproximada do texto, é você extrair do texto a riqueza do texto, tanto nos grandes quanto nos pequenos detalhes. E nós vimos alguns passos para você seguir essa metodologia. Se você não viu sobre isso, por favor, veja a segunda aula, a aula anterior, porque vai ser muito importante. O primeiro passo para adotarmos a metodologia de leitura atentiva é ler a passagem bíblica e os capítulos anteriores e posteriores a ela mais de uma vez. Outra dica, identificar os limites do texto. E vimos também que além de delimitar o texto, estabelecer os limites, temos que estabelecer o texto, ou seja, analisar algumas versões alternativas para vermos qual delas vamos estudar para entendermos o tema em questão. Hoje vamos continuar analisando mais alguns passos para você interpretar o texto bíblico e fazer uso da metodologia chamada leitura atentiva. O quarto passo para nós interpretarmos o texto é analisarmos o contexto histórico da passagem. Você precisa analisar o contexto geral e o contexto específico para você determinar e entender o que o autor originalmente tinha na sua mente quando escreveu aquilo. Há certas peculiaridades no texto e na cultura do autor que são importantes. E o que você faz para determinar, para descobrir o contexto histórico geral? Fazer algumas perguntas ao texto. Você vai ao texto com algumas perguntas em mente. Primeira, quem escreveu essa passagem? Sabendo quem escreveu a passagem, você vai poder, inclusive, se necessário for, analisar a teologia do mesmo autor em outros trechos bíblicos. Isso vai facilitar bastante a sua compreensão do texto. A segunda pergunta, para quem ele escreveu? Ele escreveu para uma pessoa em específico, com algum problema específico, ou ele escreveu isso para uma igreja, para um grupo? Então é importante você saber para quem foi escrito o texto. Terceira pergunta, quando foi que ele escreveu? O texto bíblico nos dá uma ideia aproximada, mas com o auxílio de uma Bíblia de estudo ou de um comentário bíblico que tenha a introdução a cada livro bíblico, assim como algumas Bíblias de estudo, você já pode descobrir mais ou menos o período em que o livro foi escrito, ou a carta, ou o evangelho. Isso é importante porque quando você entende esse aspecto histórico, você pode descobrir algumas peculiaridades daqueles dias e que podem sim ser importantes na interpretação do texto. Uma quarta pergunta que você faz, qual era a situação em que o texto foi escrito naquela época, Por exemplo, qual era o contexto político? Tinha um problema político em discussão ali na carta? Qual era o contexto social? Algum problema de ordem social? Algum problema econômico? Algum problema religioso? Eles enfrentavam alguma heresia? Perseguição? O que estava acontecendo? Você descobrindo a situação da época em que as pessoas, a situação pela qual as pessoas viviam, isso também vai facilitar bastante a sua compreensão do texto. E uma outra pergunta importante, que costumes e fatos da época me ajudam a compreender esta passagem? Talvez existam alguns costumes peculiares. Por exemplo, em Gênesis 31 vemos que Raquel roubou de seu pai Labão algo chamado ídolo do lar. Se você entender que o ídolo do lar era uma estatuetinha com a imagem, diríamos assim, a representação do patriarca da família e que aquela estatuetinha era um documento de posse, você vai entender o porquê que ela roubou aquilo. Quem tinha aquele documento de posse, ele era dono da maior parte da herança. Então foi por isso que Labão ficou indignado quando viu que o seu ídolo do lar sumiu. E Raquel foi esperta, porque se o pai morresse, quando ela voltasse de onde tinha ido com aquele ídolo do lar, ela era dona de grande parte da herança. Então veja, quando você entende alguns costumes e fatos da época, você pode entender melhor o texto bíblico, tá bom? Eu posso também dar para você algumas dicas para você encontrar essas respostas a essas perguntas. A primeira delas, no próprio livro bíblico, não é? Você pode fazer uma leitura na própria carta, evangelho ou livro bíblico para encontrar essas respostas. Às vezes você vai encontrar na Bíblia como um todo, às vezes é num outro livro que você vai obter informações sobre aquele ali, isso acontece também.
Em livros de introdução à Bíblia. Então, qualquer obra de introdução à Bíblia, introdução ao Antigo Testamento, introdução ao Novo Testamento, você pode encontrar perguntas para essas respostas, mas lembre-se, só consulte essas obras depois que você fizer a sua leitura pessoal. Você precisa desse contato pessoal e íntimo com a palavra de Deus. Quando você não conseguir, no seu estudo pessoal, encontrar essas respostas, aí você recorre às outras ferramentas. Faça essa atividade. Além de desenvolver a sua mente, você vai fazer o quê? Você vai estar se relacionando mais intimamente com Deus. Você pode também usar comentários bíblicos, tá? 2 comentários bíblicos que eu gosto muito, entre outros. Tem a série Cultura Bíblica, publicado pela editora Vida Nova, e tem o comentário bíblico adventista, publicado pela Casa Publicadora Brasileira. São comentários mais neutros e que podem ajudar você também. E dicionários e enciclopédias bíblicas. Você também encontra respostas a essas e outras questões, tá bom? Agora, além de descobrir o contexto geral, você precisa descobrir o contexto específico do texto. E como que você faz isso? Você vai responder algumas perguntas. Primeiro, em que contexto parte da vida ou ministério do personagem bíblico foi escrita essa passagem? Então isso é importante. Se você ler algumas cartas de Paulo, você vai perceber que algumas delas foram escritas quando ele estava preso. Então você tem uma informação preciosa, ele estava preso e apesar de estar preso por a palavra de Deus, separou tempo para escrever e fortalecer a fé de outras pessoas. Então veja, é um contexto específico da vida do autor que vai lhe ajudar a extrair algo de mais importante ainda da passagem bíblica. Outra pergunta, que fato ou fatos específicos daquela situação me ajudam a compreender o texto que escolhi? Então, você pode, por exemplo, analisar o Evangelho de Mateus. Mateus foi escrito aproximadamente no ano 60 depois de Cristo. Mas quando Mateus escreve sobre o nascimento de Jesus, o nascimento de Jesus ocorreu por volta do ano 4 a.C. O que isso indica-nos? Que mesmo Mateus tendo tido uma relação com Cristo, ele não foi testemunha ocular do nascimento de Cristo, ele nem poderia. Então você tendo essa informação, você consegue pegar riquezas maiores no texto. Bom, Mateus não foi testemunha ocular do nascimento de Cristo. Vamos tentar descobrir alguma outra fonte histórica ou na própria Bíblia de alguém que tenha sido tão próximo quanto Mateus, Jesus? Então, são perguntas que você faz ao texto e você descobre o contexto específico. Qual é o quinto passo para interpretarmos o texto bíblico? Você está vendo que são dicas incríveis que você está tendo nesses seminários e que se você aplicá-las, a sua maneira de estudar a Bíblia será outra. O quinto passo é analisar o contexto literário da passagem. Isso aqui é muito importante. A Bíblia é muito rica em literatura, né? Quando você lê a Bíblia, você percebe que há vários estilos literários no texto bíblico, né? Então, por exemplo, é importante que você, para fazer esta análise do contexto literário, é importante que você descubra qual é o gênero literário da passagem, estrutura literária e qual figura de linguagem foi usada. Eu vou lhe explicar isso mais detalhadamente. Primeiro, gênero literário. Há diferentes tipos de literatura na Bíblia: narrativas, leis, poesias, profecias, sabedoria, epístola, evangelho, literatura apocalíptica. E cada uma dessas literaturas, cada gênero literário desses requer uma maneira diferente de interpretação. Então, quando você lê uma narrativa, você tem que interpretar como sendo algo literal. Quando você lê, por exemplo, o livro do Apocalipse, Daniel, tem trechos que são simbólicos porque é um livro apocalíptico, que diz respeito aos acontecimentos futuros e finais. Nós vamos ainda fazer outros seminários só para ensinar você a interpretar cada gênero literário da Bíblia. Agora nós não podemos nos determos disso. Mas antes, o que basta para esse momento é você saber que há gêneros literários diferentes e que requerem uma metodologia diferente de interpretação, de análise, na verdade, tá bom? Outra coisa importante é você saber a estrutura literária. Nós já falamos um pouquinho sobre isso. É você definir a estrutura básica do texto, onde ele inicia, onde é o seu meio, onde é o seu fim.
E para isso eu ensinei a você, numa aula anterior, a delimitar a perícope, ou o bloco, a seção do texto que trata do mesmo assunto. Então, um exemplo que eu citei, se você vai estudar o Sermão do Monte, você tem que ler do capítulo 4, verso 23 de Mateus até o capítulo 7. Esta é a perícope, este é o bloco de texto que você tem que analisar para entender o tema, tá bom? E o terceiro aspecto, depois de analisar o gênero literário, descobrir se é narrativa, poesia, profecia, literatura apocalíptica ou sabedoria, você também vai analisar a estrutura literária, ou seja, delimitar a perícope, e em terceiro lugar você vai determinar qual é a figura de linguagem. Você tem que saber se o texto é literal ou figurado. Um exemplo. A mesma palavra pode ser usada de forma literal ou figurada. Por exemplo, a palavra porta. A palavra porta na Bíblia ela tem um sentido literal e outro figurado. Se você ler, por exemplo, João 10, verso 9, não é? E Lucas 22, 19 e 20. Ali em João 10, 19, Cristo diz, eu sou a porta. Ele não está dizendo que é uma porta literal, mas que ele é o caminho que conduz à salvação. Então é importante você ter essas respostas para você entender o significado do texto. Agora eu vou propor para você um exercício hermenêutico para você exercitar tudo aquilo que nós estudamos até agora. Olha que maravilha, eu quero acompanhar você, eu quero lhe ajudar a saber como interpretar a Bíblia. E eu vou propor um exercício hermenêutico para você. E você vai ver agora na tela, tá bom? Você vai ver agora na tela, nos próximos slides, como que será esse exercício hermenêutico. Adianto, você vai receber isso de presente, fique tranquilo. Você vai poder fazer o download desse exercício hermenêutico para você, obviamente, aplicar nesta atividade hermenêutica os exercícios que eu estou propondo para você. O que nós vamos fazer? Eu quero propor que você leia a carta de Paulo aos Filipenses, seguindo as dicas dadas nesse seminário. Você vai ler Filipenses, tem alguns poucos capítulos, ok? E aí, ao você ler Filipenses, você vai seguir alguns passos. Dê uma olhada nesta imagem que você está vendo, que o seguinte, você vai seguir 3 passos. Primeiro, você vai ler toda a carta aos Filipenses. Na carta aos Filipenses, nós daremos os passos de 1 a 3 para a interpretação bíblica. Depois você vai descobrir o contexto histórico da carta aos Filipenses. Nós vamos analisar o contexto geral e específico. Aqui nós daremos o 4º passo para a interpretação bíblica, seguindo a metodologia de leitura atentiva. E depois você vai descobrir o contexto literário. E aqui daremos o 5º passo para a interpretação da Bíblia, tendo como base a metodologia de leitura atentiva. Ao lado direito da tela, você está vendo agora, antes nós vimos o lado esquerdo. Ao lado direito da tela, você está vendo o que você vai fazer em cada atividade. Na leitura de Filipenses, que é a atividade 1, você vai fazer uma leitura geral da carta, sublinhando aquilo que julga mais importante. Em segundo lugar, você vai fazer uma segunda leitura, buscando as respostas necessárias, as respostas às questões que você vai encontrar aqui na atividade 2. E depois você vai fazer uma terceira leitura para destravar a mente e compreender a essência do texto. E vai anotando o que você for descobrindo. Na segunda atividade, você vai fazer a descoberta do contexto histórico. E aí você vai perguntar quem escreveu Filipenses, para quem escreveu, quando foi que escreveu, qual era o contexto religioso, político ou social da época, que costumes e fatos da época ajudam a compreender a passagem, se existirem tais costumes. Se você não encontrar, não tem problema algum. E a pergunta 6, em que situação se encontrava a pessoa que escreveu? Em seguida, você realizará a atividade 3. A qual gênero literário pertence Filipenses? É uma epístola, carta, é uma narrativa histórica, é profecia, é poesia ou é parábola? Outro passo dessa terceira atividade, qual é a estrutura literária? Perícope é unidade literária. Nesse caso, você não vai buscar uma unidade literária em si, porque você não vai analisar um tema em específico, um capítulo. Nós vamos analisar toda a carta. Então,
Eu já delimitei toda a carta de Paulo aos Filipenses, ó, já dei uma resposta para você, para que você possa estudar. E depois você vai determinar qual é a figura de linguagem que terá sido adotada, se foi literal ou se foi simbólica. Nesta outra imagem que você está vendo, eu quero que você escreva quais foram as suas descobertas, tá? Você vai ver, você vai escrever ali, você descobriu quem escreveu, você escreve ao lado, para quem escreveu, qual era o contexto religioso, político, social, ou seja, eu quero que você escreva nesses espaços o que você descobriu com a leitura da carta aos Filipenses, tá bom? E aí, após isso, a outra atividade hermenêutica ou interpretativa que eu vou lhe dar é análise do conteúdo e teologia da passagem. Depois que você seguir esses passos, nós estaremos agora aptos, você estará apto para entender o tema e aplicá-lo à sua vida. Isso aqui é fundamental. Antes de eu continuar explicando esta tela, preste bem atenção. A Bíblia tem que ser lida, compreendida e aplicada. Você tem que ler a Bíblia, compreendê-la devidamente e aplicá-la à sua vida. Se você não aplicar à sua vida, não adiantou nada. Então, quando você ler Filipenses, compreender Filipenses, agora você vai descobrir a teologia da passagem. Você vai aplicar à sua vida. E como que você faz isso? Você vai responder neste espaço agora que você está vendo novamente no slide, qual é o tema principal da carta aos Filipenses. Liste alguns temas secundários que lhe chamaram a atenção. O que a carta significou para os destinatários originais, isso é fundamental. Lembre-se, na interpretação bíblica, a nossa meta é entender o que o autor original tinha em mente e o que os leitores originais entenderam daquilo que ele escreveu. E depois desses passos, você vai escrever o que a carta significa para você hoje. Seguindo esses passos aqui, você terá feito uma análise do conteúdo e da teologia da passagem. E você vai perceber uma coisa muito séria. Quando você perceber o que o autor tinha em mente e como os destinatários entenderam, você vai perceber que agora sim você estará aplicando o texto corretamente à sua vida. E sabe qual o resultado? Agora você estará recebendo a palavra de Deus no seu coração e não mais a palavra do homem. Eu tenho certeza que a partir desse nosso primeiro seminário, realizando esta atividade hermenêutica, a sua maneira de ler a Bíblia mudará radicalmente. Agora deixa eu contar uma coisa para você. Como que eu cuidei da memória que Deus me deu? Eu contei para você a minha história de que eu fiz uma oração a Deus e pedi para que Ele me ajudasse a lembrar de alguns textos da Bíblia para ensinar as pessoas. Quando eu passei a estudar a Bíblia e a dar estudos bíblicos, eu tomei uma decisão. Além de orar pedindo a Deus que me desse uma boa memória para lembrar dos textos bíblicos, eu decidi que eu iria cuidar deste presente que Deus me deu. Como? Lendo a Bíblia diariamente, em diferentes versões, sublinhando, anotando. E você acredita que Deus recompensou grandemente os meus esforços? Eu decidi que, ao isso ter dado certo para mim, eu iria ensinar as pessoas a fazer a mesma coisa. Porque eu queria que as pessoas também fossem abençoadas com o conhecimento bíblico que Deus tem me dado. Não sou perfeito, sou muito falho, né? Tenho crescido constantemente, tenho mudado conceitos meus. Mas sabe, quando eu fiz esse pedido para Deus, para entender melhor a Bíblia, quando Ele me deu a memória e decidi sublinhar, marcar e anotar na Bíblia, eu percebi que a minha mente se abriu muito mais para a compreensão do texto bíblico. Sabe o que eu vou fazer na nossa próxima e última aula? Eu vou mostrar para você 2 Bíblias minhas marcadas
para você aprender como eu marco a Bíblia, como eu anoto e como que isso tem sido eficaz na minha aprendizagem bíblica. Eu quero mostrar isso para você. Você não pode perder a nossa última aula, porque além de mostrar a você como que eu marco a Bíblia, como eu anoto, eu quero falar para você de um projeto muito especial que Deus colocou no meu coração para que eu possa continuar ensinando a você e fazendo mais seminários como este. Não deixe de comentar, comente essa nossa terceira aula. Eu espero ter a alegria de contar com a sua companhia na nossa próxima aula, que será a última deste primeiro seminário de interpretação bíblica. Tá? Um abraço carinhoso, Papai do Céu te guarde e até o nosso próximo encontro.